dê espaço para o seu homem errar. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância de você renunciar ao controle dentro de um relacionamento, desde que você queira ter um homem líder, provedor, que cuide de você, que cumpra o papel dele de homem, sabe? E o quão é importante a gente dar liberdade pro outro errar, sabe? Dar liberdade pro outro mostrar quem ele é, sem a gente precisar controlar e resolver tudo o tempo todo. Meu nome é Natália Strike, nesse canal eu falo sobre relacionamento, sobre lifestyle, sobre feminilidade. E se você gosta desse assunto, se inscreve no canal, deixa seu like. Eu vejo que uma das maiores ilusões dentro de um relacionamento, não só amoroso, sabe? Mas é a gente pensar que a gente pode controlar o outro, sabe? Impedir que o outro erre, impedir que o outro seja ele mesmo, sendo que na verdade todos nós somos livres, sabe? E é tão importante a gente deixar o outro agir do jeito que ele quiser, porque assim a gente pode avaliar até mesmo se aquilo é bom pra gente, se aquilo faz sentido de fato pra nossa vida, sabe? Se aquilo tá compatível com aquilo que a gente busca. E quando você tá sempre querendo controlar o tempo todo, sabe? Tanto no sentido de ciúmes ou no sentido de querer controlar mesmo, tipo, como se o outro fosse inferior a você, até uma arrogância, sabe? Você achar que você é perfeita e que tudo que você faz é melhor do que o outro. Então, tudo que o cara faz, você quer controlar, você tem uma crítica. Gente, a forma mais fácil de você perder a admiração pra uma pessoa é você conviver com alguém que vive te criticando, sabe? E não é isso que a gente quer dentro de um relacionamento. Então, sabe, a pessoa tá fazendo alguma coisa, você vai lá e quer fazer por ele, quer comentar, não é assim, assim é errado. O jeito do outro, apesar de ser diferente, não quer dizer que é errado. É claro que tem algumas coisas que são exceções e de fato é errado. Mas, sabe, deixar o outro cometer erros como o adulto que ele é, sabe? Quando você tá sempre querendo controlar toda a situação e querendo mandar, sabe? Como se você fizesse sempre melhor. É óbvio que tem coisas que a gente faz melhor, mas da mesma forma que tem coisas que a gente faz pior do que o outro, sabe? Então, se livrar dessa arrogância de querer controlar o tempo todo, comandar, sabe? Voltar pro seu lugar de mulher, sabe? Feminina, delicada, que não precisa se preocupar o tempo todo, que não precisa resolver tudo o tempo todo, que não precisa controlar tudo o tempo todo sozinha. É muito pesado, sabe? Você vai ficando cansada, exausta, o outro também vai ficando de saco cheio. E a partir de um momento que você tá sempre controlando, querendo, sabe, ditar regras, controlar tudo o tempo todo, você nunca vai saber quem o outro de fato é, sabe? Se você é aquele tipo de mulher que tá sempre fiscalizando o celular do seu parceiro, por exemplo, sabe? Sempre suspeitando, sempre querendo controlar tudo, todas as senhas, tudo o dia inteiro, você não tem nem vida própria, você só vive a mercê desse relacionamento, sabe? Querendo controlar, você deixa de viver a sua vida pra controlar o que o outro poderia ou não fazer com você, sabe? Porque muitas vezes você teve uma experiência ruim no passado, você tem um trauma e você cria uma ilusão, sabe, na sua mente de que como se o controle fosse proteger você de alguma coisa, quando na verdade não, sabe? As pessoas são livres. Uma pessoa que quer enganar você, trair ou fazer qualquer coisa ruim, ela vai fazer, porque isso diz muito mais sobre ela, sobre o caráter dela, sabe? E você deixar de viver a sua vida querendo controlar como se isso fosse te proteger, sabe? Da maldade alheia, isso é uma ilusão, porque se você tiver com uma pessoa que tem caráter, que tem respeito, ela nunca vai fazer nada disso com você. Você não precisa se preocupar. Então é isso, você só vai descobrir quem de fato é essa pessoa deixando ela ser quem ela é, deixando ela mostrar de fato quem ela é. Porque uma pessoa que vai te enganar, gente, uma hora ou outra isso vem à tona, sabe? Você não precisa controlar, você não precisa ficar querendo saber de tudo a cada segundo, sabe? Porque desse jeito você nunca vai saber quem ela é de fato. Pelo contrário, às vezes ela é uma coisa e por você ser aquela pessoa tão controladora, sabe? Que tá o tempo todo ali em cima,
ela acaba agindo escondido de você. Então é muito melhor você deixar as pessoas livres enquanto você vive a sua vida, sabe? E se tiver que acontecer alguma coisa, tudo bem, leva de aprendizado, sabe? Você não pode gastar a sua vida, a sua energia toda tentando evitar que algo de ruim aconteça. Outro exemplo, se você quer ter um homem líder, provedor, que resolve as coisas, sabe? Dentro de casa, que te protege, que dá conta, que paga as contas, sabe? Que tem responsabilidade, que tem maturidade, você não pode estar querendo controlar o tempo todo, sabe? Ficar cobrando ele. Ai, você já pagou conta? Você já resolveu tal coisa? Sabe? Você se torna uma mãe pra ele, como se você sempre soubesse mais. É óbvio que uma hora ou outra ele vai esquecer de alguma coisa, até mesmo você vai esquecer, sabe? Porque ninguém é perfeito e tá tudo bem, sabe? A gente é adulto, a gente consegue lidar com as consequências. Mas se você tá sempre querendo controlar e dar ordem, sabe? O que ele tem ou não que fazer, como se você soubesse mais, você nunca vai ter um homem líder dentro da sua casa. E isso vai fazer você perder a admiração por esse cara, sabe? Porque se você tá sempre tendo que lembrar ele de fazer as coisas, de resolver por ele, sabe? Tomando iniciativa, sabe? Você acaba exercendo o papel masculino da relação e ele vai pro feminino, sério. É a forma mais fácil de você estragar esse relacionamento, sabe? Então, assim, soltar o controle, renunciar ao controle mesmo e confiar, sabe? Outro ponto importante, aqui não é sobre você aturar desrespeito, sabe? Ai, eu não vou controlar, então não vou perguntar nada, não vou questionar nada, vou aturar desrespeito. Não, você impõe os seus limites, você impõe aquilo que funciona e não funciona pra você, pra sua vida, aquilo que você se sente ou não respeitada, sabe? E a partir do momento que o outro, mesmo sabendo de todos os seus limites, de todos os pontos que são importantes pra você, de tudo que você não gosta, se ele continuar fazendo aquilo que você não gosta, significa que ele escolheu não te respeitar. Aí você tem que tomar uma decisão, sabe? Você quer mesmo estar com uma pessoa que escolhe, mesmo sabendo o que te machuca, ele continua fazendo. Você quer estar com uma pessoa dessa, vale a pena, coloca na balança, sabe? Se vale a pena, se for algo muito pequeno, muito simples, que sei lá, o jeito dele, tudo bem. Se vale a pena porque você ama ele, você consegue aturar. Mas se for algo tipo um super desrespeito, uma traição, não faz sentido você estar com uma pessoa dessa, sabe? Não significa que você teve que controlar, não, pelo contrário. Você impôs os seus limites, você pontuou que é importante. Se o outro escolheu não te respeitar, é porque talvez você não seja uma prioridade na vida dele. Aí não faz sentido estar com uma pessoa dessa. Então, se você quer interferir em todas as decisões, dar palpite, corrigir cada detalhe que o seu parceiro faz, você acaba exercendo o papel materno, sabe? Como se fosse uma mãe corrigindo o filho o tempo todo, como se ele fosse criança e você fosse adulta, superior que ele, sabe? E assim, acaba destruindo o seu relacionamento. E um homem que nunca tem espaço para tomar decisões, para cometer erros e acertos, porque você tá sempre corrigindo ele, controlando, ele nunca vai desenvolver confiança e domínio próprio, sabe? Para tomar as próprias decisões. Ele vai estar sempre ali sendo castrado por você, por mais que ele não faça nada, porque você controla tanto ele. Ele realmente não vai fazer nada, sabe? Ele vai ser aquele cara que não vai tomar iniciativa, que não vai fazer reserva de um restaurante, que ele não vai pagar as contas, que ele vai deixar até de prover, porque assim, ele já sabe que você dá conta de tudo, que você resolve tudo. Ele não vai nem se preocupar em pensar em dar o melhor dele, sabe? Em tomar iniciativa, tomar frente das coisas, porque você já tá lá tomando, sabe? Iniciativa, você já tá fazendo tudo, sabe? No lugar dele. Então é isso, se você não quer ter um cara banana, né? Um famoso homem banana dentro da sua casa, não faça o papel de mulher controladora, rígida, que dá conta de tudo, que resolve tudo, sabe? É uma ilusão a gente achar que isso vai nos proteger de algo. E é importante a gente entender que você não precisa dar conta de tudo o tempo todo para que tudo dê certo, sabe? Você não precisa ter o controle de tudo, saber o que vai ou não vai acontecer o tempo todo para que as coisas deem certo.
Você também dá conta de se magoar com as pessoas e lidar com as consequências disso e levar como um aprendizado. Então eu sempre falo que renunciar ao controle é um ato de fé, sabe? Você solta pro universo, você faz a sua parte e aceita que você não tem domínio sobre tudo, você não tem como controlar o outro de jeito nenhum, sabe? Pra se proteger é uma ilusão você pensar que pode. Então, quando você solta o controle, você permite que o amor seja leve, seja livre, sabe? E verdadeiro, porque você vê que aquela pessoa ela tá sendo com você aquilo que ela deseja ser. E não aquilo que você espera que ela seja, então ela tá fazendo ali só pra te agradar, por mais que seja contra a própria vontade dela. Com isso você faz com que aquilo que é real permaneça, enquanto aquilo que não era real se dissolva, sabe? E uma hora ou outra acaba indo embora. E tudo bem, porque você vai ter mais aprendizado, você vai ter mais experiência e você vai acabar atraindo algo melhor. E é isso, às vezes a gente confunde o amor com vigilância, confunde zelo com ansiedade, confunde presença com cobrança e se perde tentando segurar alguém que só ficaria se quisesse, sabe? Porque é sempre assim, a gente nunca vai ter o poder de forçar alguém a estar com a gente e viver da maneira que a gente quer. Isso é tão arrogante, sabe? Você julgar que a sua realidade é tão melhor do que a do outro, que ele tem que se encaixar no seu mundo ali e viver como se fosse um robô te servindo. Isso é tão cruel, sabe? E muitas vezes é inconsciente, porque, como eu já falei, as pessoas fazem isso pra se proteger, tentar se proteger de algum trauma, sabe? Às vezes já foi traída no passado, aí acho que agora controlando vai obter sucesso, sabe? Sendo que, na verdade, é o oposto que acontece. A verdade é dura, mas liberta, sabe? Controlar não é amar, é temer. Cobrar não é carinho, é vazio tentando se preencher. Tentar mudar o outro não é afeto. É uma tentativa desesperada de não encarar a si mesma, sabe? Você não quer olhar para sua dor, você não quer tratar seus traumas, então você acha que controlando o outro, né, você cria essa ilusão de que isso serviria como proteção. Enfim, você não precisa vigiar alguém que te ama, sabe? Não precisa implorar a atenção de quem escolhe estar com você. O amor de verdade não exige vigilância. Ele flui, ele respira, ele é leve e livre. E amar é libertar, sabe? É confiar, é permitir que o outro seja livre e escolher ficar mesmo assim, sabe? Se mesmo sendo livre, aquela pessoa escolhe porque te ama, te respeitar, aí que você vai ver de fato que essa pessoa é pra você, sabe? Não controlando, sabe? Ai, eu proíbo você de fazer tal coisa, fulano. Gente, isso não vai evitar, sabe? Você vai criar um robô. E se pra manter alguém você precisa perder a si mesma, esse alguém já te custa demais. Porque tem mulher que acaba renunciando à própria vida, sabe? Perdendo horas do dia tentando controlar o outro, deixando de fazer as coisas dela. E isso é muito cruel, sabe? Isso é muito triste. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, deixa comentários se você concorda, se você já passou por isso, essa situação de sentir necessidade de controle o tempo todo.